Boa tarde para você, estamos começando mais um Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América nesta segunda-feira, dia 2 de junho, começando o mês de junho, praticamente hoje. Você que está em casa nos acompanhando e também pela Rádio América 107,1. A partir de agora, nós estamos juntos no Falando de Vida, que está ficando cada dia melhor. E hoje tem uma surpresa muito agradável para você. Fique com a gente. Lembre-se, os dias difíceis fazem parte da jornada. E ao se deparar com um deles, ao invés de reclamar, que tal agradecer? Assim você abre o coração para o novo e para tudo que é bom. Falando de Vida. Excelente tarde para você, o Falando de Vida, nessa convergência junto com a TV Horizonte e Rádio América. Estamos ao vivo para o canal 30 da TV Horizonte e também para os ouvintes da Rádio América no 107,1. Participe conosco do Falando de Vida de hoje. Eu sou o Zé Carlos Piotto e tenho na minha companhia a nossa colega de trabalho, a jornalista Janaína Regiane. Boa tarde, Janaína. Que bom ter você nos ajudando a ancorar esse programa também. Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez, a atenção e com grande alegria. Vamos juntos. Vamos juntos no Falando de Vida, trocando experiências e hoje, gente, uma convidada muito especial. Especial porque você aí na TV, você em casa nos acompanhando, vai ter oportunidade de saborear. Se TV tivesse cheiro e sabor, com certeza absoluta, você ia beber dessa fonte, mas vai experimentar, pensar, imaginar tudo que nós podemos fazer com a gastronomia, porque hoje nós recebemos a historiadora, escritora e filha da nossa famosa, querida, saudosa chefe, Dona Lucinha, a Márcia Nunes, que vai falar da gastronomia, mas vai falar também de família, de afeto, vai falar de tudo isso que envolve hoje um lugarzinho querido da nossa casa, que é a nossa cozinha. E hoje o Falando de Vida vai levar você para dentro de uma cozinha muito especial. São coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h02. Que bom, Márcia, receber você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter vindo à TV Horizonte e também para os ouvintes da Rádio América. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Uma honra, uma alegria. Já entrei aqui emocionada porque ver você falando com tanto carinho da mamãe, todos que me receberam aqui. Então a gente já vem assim, plena de emoção, né? Porque falar em nome da mãe, falar pela mãe, que deixou um legado tão lindo, né? Me honra muito e obrigada pelo carinho, pelo convite. Que bom, a Márcia está aqui, a Janaína também. Nós vamos contar um pouco da história da Dona Lucinha e vamos falar do trabalho da Márcia junto com ela, da família, né? Da família que construiu um ambiente familiar, mas uma história muito particular na culinária de Minas Gerais, não é, Janaína? É isso mesmo, com toda certeza. Eu tenho certeza que vai ser histórias belíssimas aqui, que não tem coisa mais gostosa também do que reunir a família e falar também de gastronomia, né, Márcia? Para você deve ser mais significativo ainda, né? É muito. A mamãe foi mãe de 11 filhos, né? Então, isso por si só já diz, né, de uma mulher assim, de espírito muito maternal. E ela acolhia todo mundo do entorno dela com uma intensidade, ela tinha uma vibração, uma energia luminosa. Era uma mulher de uma fé, assim, indescritível. Quando a coisa é grande demais, não é a palavra que baste, né? De muita fé, de muita ousadia. E se dedicou a defender e proteger a cozinha mineira de raiz com coisa de 20 anos. Então é uma coisa assim, como se ela fosse até um pouco predestinada para a tarefa que ela desenvolveu, sabe? É verdade. Márcia, a gente sabe que alimentar 11 filhos não é fácil, né? Eu sou oriundo também de uma família de 10 filhos, são 10 irmãos. Faz um resumo pra gente, assim, dessa vida de vocês com Dona Lucinha, que foi a grande motivação dela também para construir o nome que ela tem hoje e esse legado do nome dela
que você carrega, isso atrelado ao trabalho dela, tem uma importância muito grande, não? Ah, sim, imensa. Ela é uma empresária, terminou a vida como uma empresária da alimentação, né? Mas eu toquei nesse assunto, eu acho que, não sei se te respondo de cara assim, Foi uma mãe que alimentou 11 filhos também. Mas ela já logo que casou, voltou para a fazenda, para morar em fazenda, e foi professora de escola rural. Então, o que precede essa entrega dela ao alimento, né? Que, claro, como mãe, ela foi intensa demais, mas assim, ela aumentou, ela expandiu na maternidade, no sentido assim, como professora. Então, Sim. é uma mulher entre mãe e professora, a linha é muito, muito próxima, porque ela percebia na escola rural que as crianças, filhos de vaqueiros, de agricultores, que iam, em geral, descalço para a escola. Havia escola rural, mas não havia merenda escolar. Então, olha a relação dela com o alimento, né? Que aí eu acho que só uma mãe assim, teria um olhar tão atento ao que acontecia com essas crianças. Elas não havia merenda escolar e elas andavam muito. E elas escondiam, por vezes, algumas coisinhas no mato. E aquilo chamou muita atenção da mamãe, esse gesto de perceber algum embrulho. O embrulho era em folha de bananeira, não tinha papel, não tinha plástico. E aí ela acabou descobrindo com o tempo que o que eles escondiam era cará, batata doce, banana da terra. Eles tinham vergonha do que traziam. Então ela, com essa atenção, aí ela fala, gente, eu não posso deixar que meus alunos tenham vergonha do que eles têm. E ainda mais que isso aí que está no mato é nosso patrimônio alimentar. Fantástico. Então a vida dela se liga toda entre essa visão de ser atenta e cuidadosa com as crianças, e ela passou a fazer merenda com eles. Olha. Mas o mais bonito, assim, que ela, então, chamou os pais para uma reunião escolar, sem querer elevar a autoestima deles, chamou os pais para uma reunião escolar, eles todos estranharam, porque isso jamais tinha acontecido. Nós estamos falando de, se a mamãe tivesse viva agora, estaria com 90, 91 anos, há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos, mamãe percebeu esse gesto, chamou os pais e falou, olha, queria a ajuda de vocês para fazer uma merenda para as crianças. Ninguém aprende com fome. Aí, sem dizer a eles que ela tinha percebido essa vergonha, né? Aquilo que estava no mato, ela queria que eles se orgulhassem disso. E aí, eles falam, mas dona Lucinha, como assim? A senhora que pode fazer isso, nós somos pobres. Ela falou, se amanhã eu pedir um punhado de canjiquinha para cada um de vocês têm? Ah, isso tem. Se depois de amanhã eu pedir uma mandioca, tem. Uma penca de banana depois, e assim ela compartilhava. Ela mandava o recado do dia da canjiquinha, por exemplo. Cada um trazia um punhadinho. Ela levava a costelinha e faziam juntos merenda escolar. Olha que bacana. Então, assim que ela começou na gastronomia. E isso foi num crescente tão grande, porque nasceu por um gesto de amor, de atenção, com a nutrição, com o reconhecimento do valor da cultura. Então, isso era como fermento de bolo, fermentou. Ela teve né? essa sensibilidade à necessidade do momento, né? E aí, dali disso, cresceu. Cresceu, feito receita de bolo. Que bacana, que interessante. E a gente vinha comentando aqui, antes do programa começar, da oportunidade que eu tive de conhecer sua mãe lá na Sergipe, né? E no caminhar do rádio e com alguns artistas, nós estivemos lá presente com Almir Sater, com Zé Ramalho, com Renato Teixeira, nós ouvimos aí uma música dele agora há pouco, porque o empresário artístico que trazia e traz essa turma aqui em Belo Horizonte, que sempre mostrar para eles o sabor da comida mineira. E não tinha lugar melhor do que mostrar para esses artistas oriundos, muitas vezes, do interior de São Paulo, do Mato Grosso e de outras regiões da Bahia, a culinária mineira que não fosse a assinatura de Dona Lucinha. Você sabe, a mamãe, a partir desse período aí de professora, quando ela começa, ela se dedica tanto a isso,
que ela começa a receber convites para mostrar a cozinha mineira fora do Cerro. Nossa cidade natal é uma cidade pequenininha. E Cerro. ela, então, assim, aquilo que todo mundo comia, né? Nossa, canjiquinha, frango com quiabo, ora pro nobis. Mas para uma pessoa que vinha de fora, que ela só servia essas coisas, jamais ela recebia qualquer visita que não fosse, que ela levava muito a sério essa defesa. Sim. E aí ela acaba viajando o Brasil afora, fazendo esses festivais. Até o ponto que depois de muitos convites, de 20 anos fazendo festivais de cozinha mineira, nas décadas de 70 e 80, você vê que a ousadia dela, viajava, já mãe de 11 filhos, professora escolar, vereadora, quitandeira, empreendedora, né? Assim, fazia de tudo. E ela, então, já com tantas tarefas, sempre achava tempo para tudo, né? Porque essa coisa da maternidade dela, acho que as pessoas de bem com a vida dizem sim para tudo, né? Sim. Eu acho que ela era uma mulher dessa natureza. E assim, fazendo festivais de cozinha mineira, até que ela, então, fala assim, 11 filhos, agora vou arriar minha tropa, tipo, vou achar um ponto. E aí ela abriu o restaurante com essa característica de cozinha típica. Por que um artista, uma pessoa de sensibilidade, todas as pessoas gostavam de frequentar e, sobretudo, por exemplo, você tinha orgulho de levar um artista? Porque a mamãe tinha uma noção de que a cozinha típica, ela tinha que trazer as receitas que espelhassem o período de formação dessa cozinha, mas que também que tivesse um ambiente que, assim, que quando a pessoa entrasse ali, ela sentia a alma de Minas Gerais. E assim era a casa, né? E ela própria que fazia, decorava, tem que pôr dormente aqui, esteira ali, sabe? Não era arquiteto, não era decorador, ela tinha tudo isso, assim, na visão dela. Temático, mas da alma dela, isso, né? E ainda mais, ela era tão sábia que ela começou a refletir sobre a cozinha mineira. Falou, a grande cozinha mineira, a cozinha mineira não pode ser entendida como uma cozinha. Ela é formada por 2 grandes cozinhas. Aí ela subdividiu entre cozinha do tropeiro e cozinha da fazenda. E no restaurante ela fazia 2, agora não é assim mais, mas no tempo dela 2 cozinhas, a do tropeiro e a da fazenda. Então ainda tinha toda essa abundância de pratos que encantava, né? De valores, né? Que nós vamos continuar trazendo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós vamos continuar falando com a Márcia, filha da Dona Lucinha. Vamos contar um pouquinho como é que é a rotina dela também, depois, né? Dessa luta e dessa marca da Dona Lucinha. Fique com a gente, participe também mandando a sua mensagem 994 12 21 79. Se você gosta de cozinhar, se conheceu a culinária de Dona Lucinha, se tem alguma curiosidade para alguma receita, que eu tenho certeza que você tem. 4h13, intervalo rapidinho, nós voltamos ao vivo no Falando de Vida. Muito bem, 4h16, programa Falando de Vida hoje, recebendo a historiadora, escritora e chefe da filha Dona Lucinha, Márcia Nunes. Eu quero começar esse bloco mostrando aqui esse livro que é importantíssimo, são História da Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha. Esse livro, pessoal, ele é um compêndio muito importante da vida de Dona Lucinha, para você que deseja conhecer um pouquinho da culinária, da história. Aqui tem mais de 70 receitas, como disse a Márcia, de raiz, não é isso? Sim. Então Sim. A gente vai mostrar um pouco desse livro mais um pouquinho, mas eu queria voltar com a Márcia aqui, exatamente neste sentido. Ter uma mãe como Dona Lucinha é preservar as raízes, não é isso, Márcia? Ah, sim, sim. E com a partida da mamãe, assim, eu tive a maior compreensão de que era tão importante o que ela semeou, o trabalho de guardiã da cultura mineira, da formação do prato típico, dessa cozinha mineira que o mundo todo bate palmas para ela, elogia. Como é que se formou esses pratos? Qual o contexto histórico?
né? Qual a matriz cultural desses pratos? E a mamãe era determinada a preservar essas receitas, os modos de fazer. Isso é interessante, Márcia, porque às vezes a gente percebe que alguns chefes, alguns cozinheiros gostam de guardar a receita a 7 chaves, né? Não gosta de passar para frente de jeito nenhum. E para você, como é que é justamente isso? Ver a sua mãe divulgando, publicando livros com as receitas, com o modo de fazer, esse modo carinhoso, simbólico. Você sabe que a mamãe falava, antes assim dela ser tão conhecida, ela falava que havia um tempo em que as receitas de família, cada família tinha a sua própria receita. Você já viu as receitas escritas em caderno de receita? É assim, um punhado de farinha, verdade. não sei o que, o quanto baste, até o ponto, enrole até... Quer dizer, ninguém ensinava por completo, porque cada um queria surpreender a outra família, cada família tinha... Eram chamadas receitas de família. Sim. E ficou essa simbologia de segredos guardados em baú de 7 chaves. E a mamãe falava exatamente, gente, as coisas da cultura, as coisas boas têm que ser compartilhadas. Mamãe vivia a vida em estado de comunhão. Então, ela não entendia que guardar nada em baú estava certo, era o contrário. Era propagar, divulgar. E ainda mais cultura. Ela falou, cultura não se guarda. Então, ela ensinava tudo. Passou a vida ensinando, compartilhando. E aquilo que a gente falou desde o começo, quanto mais ela se doava, maior era o retorno, né? E até hoje ela colhe frutos, assim, pelo carinho, né? Pelo carinho que a gente sente em todo momento, né? Eu cheguei aqui, o programa abriu com uma apresentação muito, muito afetiva a ela. Sim. É um reconhecimento, é por merecimento, né? Lembrando, 4h19, nós estamos ao vivo para a TV Horizonte, Rádio América. A sua mãe, ela tem uma estátua dela no Mercado Central de Belo Horizonte, gente. Exato. Ela está eternizada no coração da cidade, no local onde a gastronomia flui tão bem. Ela merece, ela merecia isso. Eu falo que é a honra que ela deve sentir de estar vestida de bronze, né? E atualmente, cada vez a gente pensa muito sobre a natureza dela, eu falo muito sobre ela. O sentimento que eu tenho é que mamãe é amor por dentro e bronze por fora, porque tudo nela é afeto, tudo nela é grandeza, né? Sim. E assim, realmente você se vestir de bronze eternizado é uma glória, é uma honra muito grande. E Márcia, foram 11 filhos, igual você falou, né? Obviamente você já viu sua mãe cozinhando milhões de vezes, né? Você já cozinhou com a sua mãe também? Você quer saber a minha primeira memória de menina qual é? Sim. A minha primeira, se eu já fiz esse exercício, falei, eu vou saber o que é que eu lembro em primeiro lugar na minha vida, o que eu consigo lembrar de mim mesma. Mamãe no fogão a lenha fazendo doce de leite. E eu do lado dela, bem pequenininha. Você sabe que quando a gente está em cima do fogão, a gente fala o fogão ao pé do fogão, né? Então eu pequenininha, devia ter 3 anos, assim, bem pequenininha, e mamãe com tacho. Quer dizer, a vida uma vez perguntaram a ela, Dona Lucinha, como que a senhora aprendeu a cozinhar? Ela falou que a mulher mineira aprende a cozinhar na barriga da mãe. Porque a mãe mineira está sempre no entorno do fogão, sobretudo na geração dela, né? Então aquilo já é uma ligação umbilical. Sim. E quando que para você, obviamente, né, sua mãe, mas quando que você percebeu, meu Deus, eu estou na cozinha com a Dona Lucinha, né? Você sabe, foi exatamente no livro. Eu sou formada em História, mas a mamãe era tão social, levava uma vida tão assim, intensa e socialmente. E eu sempre fui muito tímida, muito voltada para a leitura. E meus irmãos eram muito assim. Então, barulhentos, ousados, acompanhavam ela muito mais nas coisas dela. Eu falei, mamãe só pensa em comida, só mesa posta, só isso, só que... Eu, então, ficava mais quietinha assim. Mas chegou o tempo em que ela, além de fazer tudo isso, ela falou que queria fazer um livro. Eu pensei, gente, mas mamãe tem tanta coisa para fazer. Ainda vai fazer quer fazer um livro. E eu imaginava que era um livro de receitas, só receitas. Pois vocês não acreditam, eu chego no escritório do restaurante e vejo mamãe com um caderninho de arame, assim, desenhando com caneta, certamente faltava um lápis e um outro papel para ela, desenhando os fogões, o processo de evolução dos fogões, fogo de chão, fogo de barranco, fogão de cupim, fogão de giral, desenhando assim os fogões. Eu falei, mãe, que é isso?
Ela falou, bobagem da minha cabeça. E embolou e jogou no lixo. Eu peguei, estiquei e falei, gente, mamãe não quer fazer um livro de receita, ela quer muito mais. Nossa. Isso me tocou, ela tem a preocupação de comer, que ela falava as receitas evoluíam. Para que, por exemplo, para sintetizar, para você fazer um pão de queijo, você tem que ter forno. Então, enquanto não tinha aqueles fornos de barro, não havia pão de queijo, não tinha como assar. Então, quer dizer, tudo é conectado, a tecnologia com a receita anda junto. E ela tinha essa preocupação, então eu falei, não, o livro da mamãe não é um livro de receita, é mais. Então eu falo que esse livro está fincado num tripé de lembranças, de memórias, de história e de receitas. Então é um livro que realmente contribui para o entendimento da formação desse patrimônio de Minas que é a cozinha. 4 horas e 23 minutos. Gente, o programa hoje é pouco, né? O tempo para tanta coisa. Nós vamos fazer um intervalo com a informação do trânsito rapidinho para a gente ganhar um pouco mais de espaço e falar mais da Dona Lucinha, conversar mais com a Márcia, porque eu quero que na volta ela leia um trechinho do livro para a gente. Livro que tem mais de 70 receitas e traduzidas também para o inglês, não é isso? E outras coisinhas mais que esse livro carrega, que você de casa não pode perder, você na Rádio América também não. Vamos trazer as informações do trânsito. Estamos ao vivo para a TV Horizonte e Rádio América 4h24. Rádio América e o trânsito. Nesta segunda-feira, vamos saber como é que está o trânsito, né, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Olha só, Rua da Bahia, entre as ruas Bernardo Guimarães e Gonçalves Dias, trânsito deixa um acidente, deixa o trânsito lento ali na região. A equipe da BH Trans já está no local, sinalizando, monitorando, mas é bom o motorista ficar atento, foi devido a esse acidente que teve lá na Rua da Bahia, entre as ruas Bernardo Guimarães e Gonçalves Dias. Na região central, ali na Praça 7, trânsito também está bem movimentado na Afonso Pena, desde a Getúlio Vargas, descendo a Afonso Pena, sentido a rodoviária, o motorista vai encontrar o fluxo lento e a Avenida do Contorno também apresentando lentidão entre Afonso Pena, ali na saída da Afonso Pena, no sentido do Hospital Life Center, em ambos os sentidos. Estas são as informações do trânsito. Rádio América e o trânsito. Muito bem, 4 horas e 25 minutos no Falando de Vida hoje pela TV Horizonte e Rádio América, nessa convergência. Estamos ao vivo para os 2 canais de comunicação, hoje com a Márcia Nunes no Falando de Vida, falando de gastronomia, falando de Dona Lucinha. Márcia, nós vamos para o intervalo rapidinho, na volta vamos preparar um trechinho do livro. Você que está em casa, não perca o retorno. Depois do intervalo, um pedacinho de Dona Lucinha aí em casa para você. 4h26. Quatro horas 29 minutos no Falando de Vida. Eu sou o Zé Carlos Pioto, no Falando de Vida hoje com a nossa colega jornalista, a Janaína Regiane, e com essa figura fantástica, esse ser humano maravilhoso, que é a Márcia Nunes, a filha da Dona Lucinha. Na volta já a gente quer presentear você com uma pérola do Dona Lucinha, né? Então você já sabe que nós estamos falando da Dona Lucinha. Eu queria aproveitar a Márcia e contar aqui um pouquinho como é que tá os restaurantes. Eu tenho a memória do restaurante da Rua Sergipe, que já está desativado. Queria que você contasse um pouquinho. E hoje o restaurante funciona na Padre Odorico, não é isso? Isso. Mas vamos falar um pouquinho lá da Rua Sergipe, quantos anos funcionou na Sergipe, porque lá foi o lugar que eu comi o melhor frango com quiabo da minha vida. Que bom. Eu estava acompanhado lá de um artista, mas não é isso que importa, é o calor daquele lugar, que era só virar a esquina da Brasil. A gente já estava dentro do restaurante de Dona Lucinha. Quantos restaurantes vocês tiveram e quantos estão hoje funcionando? A gente sabe que partiu para o delivery também, como todo mundo, depois da pandemia. Como é que está a estrutura do Dona Lucinha hoje, Márcia? Então, em 1990, a mamãe percebeu que precisava começar a ajudar os filhos também, né? Eram muitos, a dar emprego mesmo para a gente, trabalho.
E aí ela inaugurou primeiro a Padre Odorico, onde agora eu estou, que continua com o restaurante presencial e também delivery, mas com um serviço diferente, porque no tempo da mamãe era um serviço de buffet, Sim. a cozinha da fazenda e a cozinha do tropeiro, e com a pandemia a gente achou melhor passar tudo para la carte. Aí a unidade da Sergipe, que teve uma vida de 29 anos, né? Uma casa de cozinha mineira, né? Teve uma longa jornada de trabalho, realmente uma casa linda, né? Típica, ornamentada. Ali perto da Praça da Liberdade. Foi a primeira filial que a mamãe abriu e, de fato, recebia gente de todos os lugares. A casa fez um nome muito bonito, representou muito bem a cozinha mineira para fora de Minas, né? Levou uma lembrança, você guarda essa lembrança. Guardo muito. Né? Mas com a pandemia, as coisas mudaram um pouco. Aí essa casa é uma casa muito grande, de aluguel muito alto. Meu irmão foi então, hoje temos o delivery Dona Lucinha. Em outro ponto que o delivery não exige casa grande. E em São Paulo, a mamãe logo, em 4 anos, a mamãe inaugurou 4 casas. Tudo dela era assim. Quase um por ano. Um por ano. Em 90, a Padre Odorico, em 91, a Sergipe. Em 92, em Moema, ela abriu um restaurante. Em 92, outro restaurante em São Paulo. Porque ela tinha a melhor mão de obra, que eram os filhos, para olhar. Sim. Então, acho que ela, né, entendia isso. Então, assim, atualmente a gente está com então, uma casa aqui e um delivery. Em São Paulo, uma casa e a outra também já fechou. E é isso. Mas na Padre Odorico, que número? Número 38. 38. Espero todo mundo lá para comer o Pois é. franguinho com quiabo, Frango frango com molho quiabo, pardo, tropeira, canjiquinha com canjiquinha costelinha, com costelinha. tropeiro. E esse tempo merece, né? Merece. Mas a gastronomia, né? As comidas em si, a técnica avançou e muito. Muitas pessoas têm a sua própria técnica. Como é que para vocês manter essa tradição do cozinhar, né? Do simples ali, de um franguinho com quiabo, igual você falou. Como é que vocês mantêm essa tradição ao longo dos anos? Mamãe falava que o simples é difícil. Vou te dar um exemplo de angu. Angu é fubá e água. Mas se você fizer um angu sem a técnica do angu, que a gente pensa que só os franceses e italianos têm técnica, os mineiros têm técnicas muito sábias. Então, para você fazer um bom angu, ele tem que ser muito bem cozido. Um angu mal feito, ele fica indigesto. Aquela comida você não esquece. Agora, um angu bem cozido, no ponto, mexido certo, ele tem liga. Ele é um prato sem graça, mas ele tem toda uma graça quando você põe sobre ele um molho pardo, o frango com quiabo, os molhos. A cozinha da fazenda, que representa os quintais, é uma cozinha molhada. E a cozinha do tropeiro, que representa a cozinha que era ambulante, que os tropeiros levavam, é uma cozinha seca. Mais seca, a base é a farinhada. farinha. Eles levavam feijão, farinha, rapadura e carne de lata. E aquilo eles se sustentavam assim. Já a cozinha da fazenda tem horta, tem pomar, tem chiqueiro, tem galinheiro, tem quarto de queijo. Quer dizer, é uma comida que não vai viajar, e aqueles refogados, o jeito do mineiro fazer, cheira. A comida do mineiro perfuma. Sim. Mas as técnicas são simples, mas tem que ser sabedoria para fazer. E a mamãe sempre bateu nessa tecla, que a gente não podia perder o sabor, o modo de fazer. O tempero da nossa casa sempre foi feito por nós. Mamãe tem uma frase que vai traduzir sua pergunta. Ela falava assim: a minha maior inimizade é com o abridor de latas. Ela nunca teve um inimigo na vida. Um dia eu pensei, ela faleceu, revendo uma entrevista dela, e ela tinha muita graça para falar, e falava assim: porque minha maior inimizade é com o abridor de latas. Eu falei, gente, isso é a comprovação. Primeiro, eu pensei bem, falei, mamãe nunca teve um inimigo, uma pessoa que leva uma vida inteira sem ter um inimigo. Nobre. Todos amavam a mamãe. Quer dizer, isso aí já é uma distinção. Sim. E outra coisa, ela está comprovando que a cozinha dela é artesanal. Realmente, ela nunca abriu uma lata dentro da cozinha, porque tudo é feito, é picado, é chuchu, é abóbora, quiabo, é alho, é cebola, é cebolinha. Tudo da horta. Tudo fresco, tudo natural. Então, essa comida ultraprocessada, essa comida toda em pacotes e latas, ela tinha era a grande inimizade da vida dela. Isso sim, ela tinha horror.
era contra a comida industrializada. Não que a indústria alimentar não tenha sua importância, mas a comida do dia a dia, a comida que alimenta a criança, tem que ser uma comida caseira. E fica muito mais saborosa, com toda certeza. Mais, O sabor e a alma é outra, né? 4 horas e 36 minutos. Me empresta essa carta. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Gente, aqui a letra de Dona Lucinha. Vou aproximar mais um pouquinho só. É a letra de Dona Lucinha, datada de 1988. 16 de agosto de 1988. Cerro. E eu vou pedir aqui a filha da Dona Lucinha para ler um trechinho dessa carta que fala de criança, é isso? Fala também. Essa Então, aqui... você que está em casa, preste atenção, aumenta aí o volume da TV, você que está no rádio também, gente, isso aqui é uma pérola. A mamãe deixou essa relíquia, né? Estava guardado, dobrado entre as coisas dela, e cada exemplar do História da Arte da Cozinha Mineira traz uma cópia. E aqui, então, são algumas dicas que eu acho relevante realmente falar, porque são reflexões que ela tinha. Sim. Algumas dicas. Número 1, o primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor. 2, o uso do sal em pitadas deve ser praticado por razões de saúde e por motivos históricos. Era caro e difícil a sua chegada à região das Minas. 3, caldo de limão ou uma boa dose de cachaça são excepcionais para limpar, aliviar e retirar os excessos de gordura das carnes. 4. O nosso angu sem sal é base perfeita para os suculentos caldos das carnes e frangos ensopados. 5. Sempre que possível, não despreze as cascas das frutas, dos legumes ou as suas sementes, sendo bem higienizadas antes de qualquer uso. Com elas, pode-se amaciar carnes, fazer sucos, decorar pratos e tornar os alimentos com maior poder de nutrição. 6. É muito importante possibilitar às crianças o aprendizado da arte culinária. Leve-as para a cozinha com você. Lucinha. Nossa, muito bom. Mara, que lindo, é emocionante, viu? Lindo, lindo. A gente fica lisonjeado. E tá tudo nesse livro, gente, que você pode adquirir lá no restaurante. Então, deixa eu mostrar de novo para quem está em casa esse trechinho aí, pessoal, desse livro maravilhoso. Olha aqui. Vai almoçar e já adquire o livro, né? Eu já tô ficando com fome. A gente está aqui passando um aperto danado, querendo contar um pouco mais dessa história que vale a pena. A Dona Lucinha, que é essa personalidade mineira que foi também exportada para o mundo todo, né? Sim, foi. Outros países valorizaram a culinária mineira por conta da sua mãe. Você sabe que a mamãe, depois desse período de festivais pelo Brasil e do restaurante, o sucesso que foi o restaurante, porque ela fazia tudo com tanta alma que foi ecoando. Foi e é. Né? Eu acho que sim. Continua assim. Mas aí ela começou a receber convites para fora do Brasil. E fazia tanto sucesso nas coisas que ela fazia. Certa noite, depois de um festival em Nova York, que ela representou o Brasil, ela deitou e falou assim: gente, como que eu posso ter chegado até aqui? Minha irmã, a irmã dela, chamada Dinda, nunca saiu sequer do cerro. Nossa. Eu achei que ela fez uma reflexão e fiquei calada. E ela falou: eu sei. Eu nunca tive vergonha de errar. Nossa. Então ela tudo tinha sabedoria, tudo tinha uma coisa de superação, né? E aí ela foi fazendo tanto, mostrando tanta cozinha mineira. Ela foi, por exemplo, na década de 90, ela foi 3 vezes aos Estados Unidos. Nenhum chefe brasileiro havia, até aquela época, feito 3 eventos nos Estados Unidos. Então, tudo era surpreendente, né? Porque é uma mulher saída do interior. Ela fala. Quer ver? Tem um trecho aqui, se eu puder ler. O primeiro, pode ler pra gente, dá 20 para 5, nós estamos ao vivo na TV Horizonte com a Márcia Nunes, historiadora e filha da chefe, Dona Lucinha. Ela aqui, ó, que linda. Deixa eu mostrar aqui pro telespectador. Isso. A Dona Lucinha aí na cozinha dela. Fazendo biscoito.
para o nosso ouvinte entender, ele está mostrando o livro, né? Isso. Aqui, Dona Lucinha na Então, cozinha. O primeiro parágrafo do livro, eu acho que vai mostrar, porque ela fala, eu não estudei, eu aprendi com a faculdade da vida, então acho relevante ler. Claro. Sou uma mulher dada a usar, mas registrar em livro o fruto de minhas reflexões e experiências culinárias é para mim um desafio imenso. Toda a formação acadêmica que possuo é a de ter sido professora primária. Fiz mesmo foi a faculdade da vida. Da observação, das perguntas sem fim, do respeito e da curiosidade pelos conhecimentos ancestrais guardados nos hábitos e na memória dos velhos da minha terra e até da pura intuição, é que fui criando os meus conceitos e minhas certezas, o que agora apresenta em forma de livro. Nossa, é lindo mesmo. Né? Então, Gente, por aí vai. depois de tudo isso, nós precisamos fazer um intervalo rapidinho. Nós já voltamos com a Márcia Nunes, com a Viviane Regiane. E você de casa, não perca a volta do bloco para a gente falar um pouquinho mais de Dona Lucinha, a nossa eterna embaixatriz, né, da culinária de Minas para o Brasil e para o mundo inteiro. 18 minutos para as 5. Muito bem, 15 minutos para as 5 no Falando de Vida hoje com a historiadora e a filha da Dona Lucinha, Márcia Nunes. Vamos trazer um pouquinho mais dela daqui a pouquinho nessa reta final para você. Mas antes a gente tem um recado importante, que é um projeto maravilhoso que Belo Horizonte está abraçando e as famílias também, que é o Praça das Famílias. Coisas da vida no Falando de Vida. Eu faço parte, Catedral Cristo Rei, nossa casa santa de oração. Muito bem, 14 minutos para as 5. Gente, há 10 anos o projeto começou a ganhar forma. A construção da Catedral Cristo Rei, a iniciativa foi do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em parceria com o saudoso arquiteto Oscar Niemeyer. A ideia começou a se concretizar, a catedral ainda está em construção, mas já é sede de muitas celebrações e muitos eventos e muitas bênçãos. Se você ainda não teve oportunidade de conhecer, faça o favor de ir até lá. Vá conhecer a Catedral Cristo Rei, mesmo no corpo, construindo ainda, mas a parte interna já tem uma forma bastante eclética e o que é mais importante, você pode fazer parte, a sua família pode fazer parte desta obra que vai abençoar o mineiro, o brasileiro e muitas outras pessoas. A Catedral Cristo Rei fica ali em frente ao Shopping Estação. Vá conhecer, aproveite para aderir ao projeto da Praça das Famílias. É um projeto para ter o seu nome, o nome dos seus familiares ou de quem você ama em constante oração e sempre recebendo uma bênção. Nos ajude, vamos construir juntos a Catedral Cristo Rei. Ligue agora 3269-3100, 3269-3100, 13 para 5 no Falando de Vida. Muito bem, nós voltamos aqui no Falando de Vida com a Janaína Regiane, que é a nossa colega, repórter, jornalista, está com a gente hoje também, ajudando nesse bate-papo gostoso. A gente fica até incompetente para falar de tanta coisa ao mesmo tempo, né, Janaína? São tantos detalhes e a culinária hoje é algo essencial na vida das pessoas. É verdade. Márcia, você falou que sua mãe ela viajou 3 vezes para Nova York em 1990, né? Que foi a única que tinha viajado para lá nessa época, né? Na década de... Ao longo da década de 90, ela foi 3 vezes. E isso numa época que não era... A gente não tinha internet praticamente, né? Não tinha muita... É impressionante como é que o poder da gastronomia mineira... Olha só, tudo em inglês, a gente com dificuldade. Então, em Nova York, ela foi convidada para representar o Brasil. E o prato que eles pediram era para levar feijoada. Então, os ingredientes todos seriam... Ela teria lá só mandar as quantidades, um evento grande para fazer um coquetel para 1000 pessoas, não só ela.
Era o encontro dos sabores latinos. Eu sabia falar inglês, não estou com medo de errar, mas é o encontro de sabores latinos. Então, representantes da cozinha do Chile, do Peru, do Brasil, de vários países. E era um inverno horroroso e escolheram que a gente representasse o Brasil com feijoada. Eu estava acompanhando, então fui testemunha do que eu vou contar. Mas tudo em inglês. Eles fizeram uma exigência que os pertences da feijoada não poderia ter pé, orelha e rabinho, só bacon, costelinha, lombo, partes mais nobres. Então, tudo certo, tudo, quantidades, tudo. Os estudantes de gastronomia de uma escola de lá ajudariam cada chefe a picar, a cozinhar, porque era um evento para 1.000 pessoas. Cada um tinha, então, sua ilha. E a gente começou com tudo organizado, preparando a feijoada, aquela maravilha de cheiro da feijoada, pica laranja, pica couve, e todo mundo arranjando os seus estandes lindamente, com candelabro, com luminárias e nada. E a gente, mas que horas que vai arrumar o nosso? E aí, uma certa hora a gente falou, mas está atrasado o nosso. Mas vocês é que tinham que ter trazido os objetos de decoração. Era a responsabilidade do chefe decorar seu próprio estande, dar a cara do país que estava representando. Isso faltava pouco tempo para começar o evento. Mamãe não se apertava com absolutamente nada. Ela nunca viajou sem levar dentro da mala 3 bandeiras. A do Cerro, terra natal, a de Minas, o estado, e a do país. Aí ela falou assim, me dá as bandeiras. Aí pegou as 3 bandeiras e pôs assim, o Brasil no meio, o Cerro e Minas. Vai na cozinha e busca feijão cru, folha de couve e laranja. E derramou o grão de feijão por toda a mesa. Fez um leque aqui com as folhas da couve e pôs laranja. Fez outro aqui, outro aqui, outro aqui. Falou, nossa decoração está pronta. Que maravilhoso. E falou, nossa decoração está pronta. 15 minutos. E aí, o que aconteceu? O sucesso do evento. Primeiro era frio, e a feijoada era o único prato frio, que as comidas latinas são ceviche, não são umas comidas... E a feijoada cheirava para todo lado. E aí, nossa fila foi aumentando, e tudo foi acabando, porque todo mundo só queria nossa feijoada, ficavam encantados de ver que a comida... O verde, amarelo, da laranja e da couve espelhava as cores da bandeira. Aquilo tudo chamava atenção, o perfume chamava atenção. E aí foi assim. Então, tudo ela saía, ela resolvia com facilidade. Uma vez um senhor da roça falou com ela assim, Dona Lucinha, eu não lembro de toda a frase, mas o final é assim, a senhora não tem quina. Ela não tinha quina, tipo, nada apertava ela, sabe? Na verdade, ela é uma pessoa abençoada, né? Total. O espírito da mamãe era muito luminoso, um espírito elevado. A gente tem esse entendimento, Sim. Porque ela como se fosse uma luz, assim. À frente do seu tempo, né? Todos os funcionários tomavam bênção a ela quando ela entrava. Ela já chegava fazendo um sinal da cruz em todos eles. E todos tomavam bênção. Você já viu uma relação de patrão e empregado com essa? É verdade. Não, então ela não era, nada era assim... Por acaso. Não, nada era acaso. Não era por acaso. Danadinha. Bom, gente, o Falando de Vida hoje contou um pouquinho da história da Dona Lucinha. E está aqui a filha dela, a Márcia Nunes. Márcia, aquela câmera é sua. A gente tem 8 minutos para as 5, tem um tempinho ainda. Eu queria que você pudesse resumir para a gente, quem está em casa, quem fica na cozinha, a importância da cozinha para a família hoje, resumindo, no calor de Dona Lucinha. Realmente, a palavra lar é derivada de lareira. A palavra lareira, que representa o fogo, é derivada de lar. Então, você vê a importância do fogo, né? Se lar é uma palavra que lareira deriva de lar. Então, o alimento é tudo, né? O entorno do fogão é a alma mesmo. Então, esse elo da família, da construção da família com o alimento é poderosíssimo, né? E não pode se romper se rompe esse elo, rompe toda uma estrutura realmente familiar. E assim, isso é um dado, mas eu falaria assim, saindo um pouco da sua
questão que eu acho que a gente já deixou Sim. mais ou menos colocado quanto ela via a cozinha por esse olhar, né? Tanto que essa primeira frase dela, que muitos hoje falam, o primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor, eu asseguro a vocês, eu creio que essa autoria é dela, porque eu escuto isso desde que eu sou menina. E agora é normal falar, mas eu acho que ela tem escutado. Não havia internet. É verdade. Rádio chegava na nossa... A gente vivia em fazenda. Pouco, nem rádio chegava. TV não havia. E eu escutava isso dela. Então, assim, amor é a palavra-chave da cozinha da mamãe, da cozinha do mundo. Porque cozinha-se só com amor. Sem amor, não se cozinha, né? Mas eu falaria uma palavra sobre eu como historiadora, sobre a cozinha mineira, de qual é importante, por que ela é tão importante, por que ela repercute tanto, por que o trabalho da mamãe ganhou tanta visibilidade, porque é um reconhecimento da importância, não só pelo modo como ela grande do que ela agia, mas é porque o trabalho dela mostrava que ela tinha um elemento de alta importância cultural e histórica. E eu queria falar uma palavra sobre isso. A cozinha mineira é fruto de uma síntese étnica. Ela é africana, europeia e indígena de modo muito equilibrado. E há um prato nas minas da cozinha mineira que espelha essa síntese. Então, é uma cozinha que se formou com povos de 3 raças e de 3 continentes. África, América e Europa. Brancos, pretos e índios cozinhando juntos. Qual que é o prato que espelha isso? Frango com quiabo e angu. As sementes do quiabo vieram da África, o frango veio da Europa e o angu é indígena. Então, até no prato você tem a síntese. Só, é verdade. Gente, nós falamos de vida hoje com a filha de Dona Lucinha. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Janaína Regiane, obrigado. Obrigada. Você de casa, a gente termina agora a convergência, a conexão com a TV Horizonte. Você continua na Rádio América com a gente, 107,1. E daqui a pouquinho, Ei Gente, com a Cirantão, 4 minutos para as 5. Ótima tarde.